Bom, terceiro ano, então agora daremos início ao último conteúdo do ano, bem provável, que é o de magnetismo. Este conteúdo ele se dividirá em duas partes. Essa primeira aula de hoje e a aula futura da semana que vem. Bom, vamos iniciar aqui abordando um pouco o caráter, né, do magnetismo. Assim como vários outros fenômenos físicos encontrados na natureza, o magnetismo ele é bastante observacional, né? O ser humano há milhares de anos já percebia que alguns materiais da natureza, principalmente este citado aqui chamado magnetita, entre outros, né, que tem na natureza, tinha a propriedade de atrair objetos metálicos. Aqui está falando ferro, mas outros materiais metálicos também. Então a magnetita ela tinha suas propriedades de interação, né, de imprimir força em objetos metálicos, observada por gregos, chineses, entre outras civilizações milenares. Então foi observado que interagia, mas como nós sabemos, a física é uma ciência relativamente recente, né? Ela vem do Renascimento para cá. Então é coisa aí de alguns séculos apenas que o magnetismo pôde ser entendido de maneira robusta, né? Substancial. Mas começou dessa forma. Observações empíricas de materiais que interagiam, né? Comportavam-se como ímãs, né? Atraindo objetos metálicos. Bom, já que nós falamos então em ímãs, nós vamos classificar aqui dois tipos de materiais, né? Esses materiais que têm esse comportamento, né, de exercer atração sobre objetos metálicos, se eles são materiais naturais, são chamados então de ímãs naturais. Aqueles que são fabricados pelo homem são chamados de ímãs artificiais. Bom, então vamos abordar especificamente aqui nessa aula os ímãs naturais. Vamos ver o seguinte: quando nós pensamos em um objeto se comportando como ímã e atraindo outros objetos metálicos, a gente tem uma configuração desse tipo aqui, né? Onde o objeto está atraindo ali os metais ao redor dele e a gente percebe que tem uma preferência desses objetos metálicos por se concentrar nos polos desse objeto imantado, né, desse ímã. Então isso aqui, da experiência, já sugere que um ímã, um material magnético, também possui polos. Vocês vão perceber que muitas das características e conceitos dados aqui no magnetismo, nós também utilizamos quando falamos de campo elétrico, de polo positivo, polo negativo. Vai ser muito similar, embora o magnetismo guarde diferenças também com relação à eletricidade, certo? Mas são dois fenômenos acoplados, então nós estamos abordando aqui o magnetismo, mas sempre fazendo analogias com aquilo que nós já vimos em eletrostática. Então aqui a experiência mostra que deve existir então um polo, né, positivo e negativo, ou no caso aqui do magnetismo, a gente não fala positivo e negativo. A gente vai falar então polo norte e polo sul. Esta vai ser então a nomenclatura utilizada, certo? Então, percebemos ali da figura, né, que existe uma preferência por uma extremidade ou outra. Então, há essas duas extremidades que serão os polos do ímã, onde o campo é mais forte, então por isso que está concentrado ali. Nós vamos chamar então de polo norte e polo sul. Então um ímã, um objeto imantado, vai ter ali o seu polo norte e o seu polo sul, ok? Bom, adiante aqui. Essa parte de polos, em relação a polo geográfico, eu vou falar quando eu der o exemplo da Terra. Bom, o que eu posso então fazer quando eu tenho dois ímãs, dois objetos imantados? Vamos falar disso agora. Se eu aproximar um ímã do outro, o que pode acontecer? Bom, pode acontecer duas coisas, né? Atração e repulsão. Então, por exemplo, aqui. No caso, eu tenho... Deixa eu ampliar essa tela aqui.
Nesse caso aqui, se eu aproximo um ímã com o polo norte, tá vendo? Aproximando do polo norte do outro ímã. Bom, nesse caso, eu vou ter uma força repulsiva, por isso a setinha está indicando aqui que esse ímã tende a girar, ou seja, repulsão, né? No outro exemplo, se eu aproximo o polo sul de um ímã, do polo sul do outro, eu também gero repulsão. A setinha indica, né, giro, afastamento. E se eu aproximar norte e sul, nesse caso, eu tenho então uma força do tipo atrativa. Então, assim como nós vimos lá na eletrostática, que cargas de sinais iguais se repelem e cargas de sinais iguais, de sinais opostos se atraem, aqui é a mesma coisa, é análogo. Polos iguais se repelem, polos opostos se atraem, ok? Vamos adiante, vamos ver aqui. Outro fato importantíssimo, tá? Que é a inseparabilidade dos polos de um ímã. Inseparabilidade dos polos de um ímã. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Depois vocês pausem e deem uma lida nesse texto e vamos ao próximo slide. Eu quero dizer o seguinte, pessoal. Ao contrário lá da eletrostática, onde eu tinha, por exemplo, um polo positivo e um polo negativo, e eu conseguia separar polo positivo e polo negativo. Na eletrostática, isso era plenamente possível. Aqui não. Um ímã, por menor que seja o pedaço dele lá, você quebrar um pedaço do ímã, você não está separando o polo. Você só está formando um ímã menor que também possui polo norte e polo sul. Não existe como separar os polos de um ímã. Isso é um limite da física até hoje. Nunca ninguém conseguiu isolar polos magnéticos. Só polos elétricos, né? Mas magnético não. Então, assim, se você pega um ímã e quebra ele ao meio, você não separou norte para um lado, sul para o outro. Este pedaço, ele vai voltar instantaneamente a ser um ímã. Ele vai criar o seu norte e o seu sul aqui. E esse pedaço também, ele não vai ser um polo sul separado. Ele vai criar o seu polo norte e polo sul aqui. E você pode quebrar isso até o limite do indivisível da matéria. Sempre haverá polo norte e polo sul em um ímã, tá? Esse é o princípio da inseparabilidade dos polos magnéticos. Somente polos elétricos são separados, magnéticos não. Bom, então dando sequência aqui, vamos à nossa primeira grande aplicação dessa teoria, né, que é o magnetismo terrestre. A Terra se comporta como um enorme ímã, tanto é que nós sabemos que existe o campo magnético da Terra. Então, como a gente pode imaginar que é formado esse campo magnético da Terra? Bom, campo magnético, pessoal, o fenômeno do magnetismo, ele está obrigatoriamente associado a partículas carregadas em movimento. Não apenas carregadas, mas em movimento. Então, o campo magnético gerado pela Terra, e aqui está representado pelas linhas de campo, em grande parte, talvez a hipótese mais aceita, né, é que, aceita e comprovada, é que o material do núcleo terrestre, tá? Você tem ali um material do núcleo da Terra em movimento, né, e tem ali também fluxo de partículas carregadas, né, que se movem no interior terrestre. Então, esse material aí geológico em movimento, ele é atribuído a ele, né, a geração do campo magnético terrestre. Tá? Então você tem um material no interior terrestre se movimentando, e é ele, nessas cargas em movimento, é que proporcionam o surgimento de um campo magnético. Tá? Sempre associem, carga em movimento gera campo magnético. Então corrente elétrica também vai gerar campo magnético. Bom, e quando a gente está abordando o campo magnético gerado pela Terra, eu ainda vou falar mais aqui adiante sobre campo magnético, sobre linhas de campo, mas eu vou adiantar um pouco esse tema agora, porque eu estou abordando aqui o magnetismo terrestre. Então vamos pensar na seguinte referência, pessoal. Nós temos o nosso polo norte geográfico e o nosso polo sul geográfico, correto?
Então, como que ele está associado ao norte magnético e ao sul magnético? Está trocado aqui. Veja, aqui é a nossa referência, né, geográfica, onde aqui é o polo norte geográfico e aqui na Antártida é o polo sul geográfico. Bom, no caso aí ele se relaciona com o campo magnético numa relação inversa, tá? O norte geográfico está alinhado aqui com o sul magnético e o polo sul geográfico está aqui no norte magnético. Então não confundam isso, tá? Se você está falando do polo sul geográfico, da Antártida, então lá é o polo norte magnético. Se você está falando do polo norte geográfico, ali, né, perto da Groenlândia, né, ao norte da Rússia, do Canadá, então esse é o polo norte geográfico e polo sul magnético. Aí, claro, vocês estão observando aqui as linhas de campo, né, do campo magnético da Terra, e eu vou explicar essa parte de linhas de campo e campo magnético aqui adiante. Bom, a existência do campo magnético terrestre possibilitou a criação de um clássico instrumento de localização, de navegação, que é a bússola. Bom, qual era o princípio de funcionamento da bússola? Bom, se a Terra possui um campo magnético, e nós vimos aqui as linhas de campo, né, da Terra, e aí nós sabemos o seguinte, bom, tem materiais metálicos principalmente e outros ímãs que interagem entre si. Então, o princípio de funcionamento da bússola é o seguinte, você tem uma agulha magnética, né, um material magnético ali na agulha, então ela detecta o campo magnético, ela sente o campo magnético terrestre. Como ela tem liberdade de giro, a agulha da bússola vai se alinhar com o campo da Terra. Então, é um ímã interagindo com um grande ímã, que no caso é o nosso planeta. Então, aí é permitido, né, você se localizar através da interação da agulha da bússola, que é um material imantado, com o campo magnético da Terra. Bom, então vamos ver o seguinte aqui adiante. Se o material tem propriedades magnéticas, se ele é magnético, tem ali os seus dois polos, polo norte e polo sul, nós vamos entender o seguinte, esse material gera um campo magnético nas imediações dele, e aí esse campo magnético, inclusive a força desse campo, a intensidade desse campo, é determinado pelas linhas de campo. Então vamos abordar agora esses dois conceitos, né? O campo e a linha de campo. Vamos ver o seguinte aqui. Eu tenho o meu material magnético aqui, o ímã, com os seus dois polos, polo norte e polo sul. E aí a representação vai ser a seguinte. Eu tenho que as linhas de campo, depois eu vou voltar a essa parte aqui. Esse aqui é o que me interessa. As linhas de campo, vocês vão fazer o seguinte. Saem do norte e entram no sul, tá? Lembrem-se lá do campo elétrico. O que nós tínhamos no campo elétrico? A linha de campo sai da carga positiva e entra na negativa. Aqui é parecido. A linha de campo sai do norte e entra no sul. Tá? Todo o campo magnético você pode representar assim, correto? Bom, aí é o seguinte, qual é essa região aqui nas proximidades desse objeto, veja que ela tem uma densidade de linhas de campo aqui nessa região, correto? Quanto mais forte for esse campo, mais linhas você vai ter aqui no espaço. Essa região no espaço aqui, onde essas linhas estão se propagando, digamos assim, nessa região forma-se então um campo magnético deste material, deste ímã. Então o campo magnético é essa região onde você pode encontrar ali as linhas de campo, certo? Bom, então sempre você pode associar, quanto mais densidade de linhas, quanto mais linhas tiver numa região, mais forte é o campo. Ok, e para onde aponta esse campo? Depende da região do espaço. Olha o que ele está fazendo aqui, ó. Se você pegar um ponto aqui, nessa linha, o campo magnético vai apontar nessa direção. Aí, a direção do campo, pessoal, é sempre
perpendicular, é como se fosse na tangente dessa linha de campo. Por exemplo aqui, ó, essa linha que está saindo do negativo e entrando no... Aliás, saindo do norte e entrando no sul, se você pegar esse ponto, a linha de campo está na tangente, então ela aponta para cá. Se você pegar esse ponto no espaço, aqui você vai pegar a trajetória, sai pela tangente, então a linha de campo aponta para cá, o campo aponta para cá nessa região. Então cada região na proximidade do material aqui vai ter um campo magnético que tem uma certa intensidade, tá? E que tem uma certa direção e sentido. E a direção e sentido é sempre na tangente. Pegou esse ponto, o campo aqui aponta para cá. Pegou esse ponto, o campo aqui aponta para cá. Com relação à intensidade do campo, é só olhar a densidade de linhas. O campo aqui, com certeza, é muito mais forte do que nessa parte aqui exterior. Porque é só olhar o tanto de linhas de campo que tem aqui e a densidade de linhas de campo que tem aqui. Então é claro que o campo aqui fora é mais fraco do que aqui perto do polo. Por isso aquele desenho lá no começo já representava isso. Porque os objetos estão concentrados nas extremidades? Porque o campo é mais forte. Veja que o desenho das linhas de campo, vocês vão perceber exatamente isso. A densidade de linhas aqui, a concentração das linhas é muito maior. Então o campo aqui é mais forte, certo? Bom, então agora vamos passar para a última parte dessa primeira aula de magnetismo, que é o processo para magnetizar o material. Bom, quando você coloca um objeto ali atraído por um ímã, vamos supor que você consiga atrair um objeto com um ímã. Ok. A experiência mostra, quando a gente brinca com esse tipo de situação, que às vezes o material ele pode ficar imantado. É bem comum que a gente coloque um metal ali junto de um ímã, ele fica ali grudado no ímã, e ele vire um ímã também. Como que isso ocorre? Como que é possível a gente fazer esse fenômeno de magnetizar um material, deixar ele imantado, propriedades de ímã? Bom, o princípio é o seguinte, pessoal, que ele está dando aqui o processo de indução magnética. Ou seja, você fez um material tornar-se magnético. Bom, vou já antecipar aqui e dizer o seguinte: em termos de magnetismo da matéria, nós temos 3 tipos de materiais. Nós temos os paramagnéticos, os diamagnéticos e os ferromagnéticos. Os materiais que têm condições de se tornarem ímãs permanentes são os ferromagnéticos. Vamos ver como isso ocorre. Vamos supor que você pega aqui um certo metal, por exemplo, um pedaço de ferro, e você entenda o seguinte: esse material pode ser descrito da seguinte forma. Enquanto ele não é um ímã, enquanto ele não se tornou um ímã, você imagina que ele está dividido assim, na sua estrutura mesmo, lá no interior do material, que ele tem um monte de pequenos ímãs orientados aleatoriamente. Veja que isso aqui tem polo sul para cá, tem polo norte para cá, está meio desalinhado, tá meio aleatório isso aqui, né? Entenda que esses pequenos ímãs, no interior do material, são chamados de domínios magnéticos. Então esses domínios magnéticos estão desalinhados, conforme vocês estão vendo aqui. Então esse material não é um ímã, porque ele não tem um campo resultante. Aqui, como está bagunçado, está aleatório, é como se os campos desses pequenos ímãs estivessem se cancelando. Então o material não é magnético, não é um ímã. Aí o que ocorre? Esse tipo de material, que eu estou chamando de ferromagnético, ele tem condições de, quando submetido à ação de um campo magnético externo, então, por exemplo, eu chego aqui com um ímã forte, forneço um campo forte na proximidade desse material, o que acontece? Esses pequenos ímãs vão tender a se alinhar com o campo. Vendo aqui, ó, norte atrai sul, correto? Então, veja que todos os polos sul desses pequenos ímãs, desses domínios magnéticos do material, olha lá, alinharam-se com o polo norte desse grande ímã que eu aproximei aqui para gerar um campo forte. Então veja, quando eu promovo o alinhamento desses domínios, vendo, polo sul, todos eles voltados para o norte aqui, atraídos. Ou seja, quando eu faço isso, eu torno então o material magnetizado.
certo? Então, o alinhamento desses domínios. Agora sim, esse material tornou-se magnético, porque veja, todos os polos norte estão virados para lá e todos os polos sul estão virados para lá. Se você pegar aqui, por exemplo, apagar essa parte aqui, ó. Veja que ele tem ali polo sul, né? Ficou marcado ali polo sul e polo norte resultante. Então, magnetizou o material dessa forma, através da aplicação de um campo externo, e esses pequenos ímãs, né, microscópicos ali se alinham. Daí então, ao sofrer o alinhamento, a gente pode concluir o seguinte: se esse alinhamento se mantiver, conforme a gente retira o campo, então ele é um ímã permanente, vira um ímã permanente. Se ele voltar, então é apenas um ímã temporário, tá? A imantação foi apenas temporária. E como eu falei, isso é possível de ser obtido, né? Essa imantação bem forte em substâncias ferromagnéticas. Bom, pessoal, então essa aula de hoje foi para abordar os princípios aqui do magnetismo, né? Falar um pouco do conceito de campo magnético. Esse conceito aqui é importante, tá? Tem os polos, a inseparabilidade dos polos, o desenho das linhas de campo, tá? A força do campo, que é onde está a maior concentração de linhas. Então, tudo isso será necessário para a continuidade do conteúdo na aula que vem, certo? Na aula que vem, então, nós vamos, inclusive, fazer conta. Tem algumas equações para calcularmos a intensidade do campo elétrico, gerado principalmente por fontes ditas artificiais, né? Nós vamos estudar basicamente o campo gerado por corrente elétrica, tá? Como eu havia mencionado, campo magnético está associado a cargas em movimento. Então, um fio conduzindo eletricidade, por exemplo, é uma fonte de campo magnético. Ele gera um campo nas proximidades dele. Então, nós trataremos dessas fontes na próxima aula. Para essa agora não tem atividade, porque a atividade vai ser junta com a da próxima. Vai ser uma lista só, certo? Então, até a próxima.